Você já apresentou coceira na pele, vermelhidão, inchaço que surgem do nada? Percebeu que esses sintomas surgem diante de emoções intensas? Sabia que essas manifestações podem ser sinais de alergia emocional? Como identificar essa condição? Este é o assunto de hoje. Eu sou Camila Lima e este é o Fala Doutora, reportagem multimídia da Rede Tribuna. Nossa convidada de hoje é a doutora Milena Pandolfi, alergista e imunologista. Obrigada, doutora, pela sua presença hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. Tudo bem, Camila? Tudo. Doutora, a alergia emocional, ela existe mesmo? O diagnóstico de alergia emocional, a gente não dá isso. Não existe um diagnóstico específico com o nome alergia emocional. Muitas doenças alérgicas têm como gatilho o estado emocional, o estresse ou outras doenças que podem ter alterações do comportamento. Assim como doenças alérgicas levam também a uma alteração desse estado emocional, uma ansiedade, a quadros até de depressão. Então, existe uma íntima ligação das doenças alérgicas, não só de pele, com o nosso estado emocional, seja ele pelo estresse, seja ele qual for, mas não existe um nome, alergia emocional. Mas então, os fatores que desencadeiam aí essas reações alérgicas, os principais seriam as emoções mesmo? Durante quando a gente vai fazer a avaliação do paciente, a gente tem que pegar essas fontes importantes de onde ele tem essas crises. Se é uma doença crônica ou se ele tem sintomas aí ao longo de dias, semanas ou meses, ou se são pontuais naqueles períodos onde ele está mais estressado ou que está a doença, seja ele depressão, ansiedade, numa fase mais ativa. Isso é importante para a gente poder ligar o gatilho da doença ou não. Quando a gente pensa em alergia, quando a gente vai falar em alergia, a alergia ela vem... O que significa? É quando a gente tem uma reação exagerada a um alérgeno. O alérgeno, ele é um componente externo. Então, para a gente dar um nome de alergia, precisa ter esse componente externo envolvido. Por isso que a gente não fala em alergia emocional. Mas o estresse, ele pode entrar como gatilho de muitas doenças. Não vai ter esse alérgeno, então a gente não vai conseguir fazer um exame, um teste para poder chegar nesse ponto. E fala mais sobre os sintomas que a gente pode desenvolver, apresentar durante esse período aí. Existem, quando a gente vai avaliar o paciente, né, a gente tem doenças como dermatite, urticária, até as doenças que não são alérgicas, por exemplo, uma desidrose, uma psoríase, eles têm uma relação muito importante de piora dos sintomas durante os períodos de estresse. Mas também rinite, asma, quadros de tosse, que a gente chama de tosse psicogênica, que pode ter aí um padrão envolvido. Enfim, muitos sintomas, eles podem ter uma alteração da sua função por conta do nosso estresse. Crianças e adolescentes também podem ser afetados aí pela alergia emocional? Sim, na minha prática clínica eu vejo muitos pacientes com dermatite atópica, urticária, tendo uma piora ou uma dificuldade no tratamento por conta da ansiedade envolvida, né? Não é comum as crianças terem o mesmo estresse do adulto. São fatores diferentes. Então, geralmente, o paciente adulto ele tem um estresse aí do trabalho, da vida conjugal. A criança ela tem um estresse muito da escola, da mudança de rotina. Então, os fatores são diferentes, mas a criança, sim, pode ser afetada pelo estresse. Como que eu posso diferenciar, então? Você fala de um alérgeno. Como que eu posso diferenciar essa alergia emocional, por exemplo, de uma alergia de contato, química? Muitas vezes o paciente ele já vem com um caminho já envolvendo um alérgeno ou não. Ou já existe uma história de base. Então, paciente que ele, por exemplo, um paciente que tem uma rinite crônica, uma asma, que é uma doença crônica também, ou um quadro de uma pele com um padrão mais de dermatite, a gente já vai pensar que tem um alérgeno envolvido. E aí os exames me ajudam a entender a causa dessa alergia. Se a gente pesquisa e não acha nada, e o paciente tem essa pontuação de que não, é sempre quando eu estou em períodos de estresse. Então, a gente começa a levar mais de que o gatilho inicial é realmente pelo estresse e não uma doença de base. Tem como prevenir? Como que a gente pode lidar com esses sinais quando ele aparece? Posso usar remédio? Não posso? Aí, nesses casos, a gente precisa dividir a doença em doença aguda e doença crônica. Se esse paciente tem sintomas muito pontuais, eu posso tratar só a crise. Mas se esse paciente tem uma doença crônica, esses sintomas, e aí posso falar de uma urticária, de uma dermatite, impactam na qualidade de vida, mesmo quando o paciente não está estressado, eu preciso tratar a doença de base. Então, eu preciso fazer um conjunto de medicações e de tratamentos para a gente pensar em qual vai ser a melhor forma para esse paciente. Então, em alguns casos, eu posso usar medicações pontuais, ou seja,
que for tratar esse estado, a gente chama de status psicológico do paciente, ou tratar a doença alérgica realmente. Muitas vezes o paciente ele vai entrar em um período de estresse, um período de ansiedade pela doença. Então, uma doença não tratada, ela pode gerar uma ansiedade nesse paciente e vira um ciclo. Então, eu preciso, às vezes, tratar em conjunto. Então, sobre o diagnóstico, é tudo pela avaliação, é avaliado. Se for uma alergia emocional, não tem como fazer nenhum exame que vai identificar. Exatamente. É isso, né? Os exames são muito para excluir outras doenças. É um diagnóstico de exclusão. É lógico que pela história clínica do paciente a gente vai conseguir ir direcionando o caminho para um lado ou para o outro, mas os exames, os testes alérgicos, ou seja, a investigação da doença de base do paciente vai me ajudar a excluir outras situações que poderiam estar envolvidas. No caso da ansiedade e da alergia emocional, como causa principal, eu não vou conseguir fazer um exame específico para isso. Então, é mais para a gente excluir outras doenças. Hoje, quais que alergias são mais comuns, assim, que afetam a população? As alergias respiratórias, rinite, asma, as alergias de pele, dermatite, urticária, mas aí a gente vem crescendo também doenças como conjuntivite alérgica, alergias a insetos. Existem situações que são mais associadas a esses estresse e existem algumas que a gente fala, não, essa aí não tem muita relação. Então, por exemplo, a urticária crônica, a dermatite atópica, a asma, a rinite, que são doenças muito comuns na população, tem o estresse por trás aí também, que pode ser um gatilho. Você estava falando sobre tratamento. Tem como ficar curado de uma alergia crônica? O nome cura na alergia é muito complexo, forte, né? O paciente nunca vai deixar de ser curado. Quando a gente vai ver os exames, ela vai estar lá, mas o paciente pode sim deixar de ter sintomas. Existem várias formas de tratamento de acordo com a doença. Inclusive, a gente já vem falando, por exemplo, sobre vacinas para alergia. Então, certas doenças como rinite, asma, conjuntivite alérgica, a gente consegue fazer vacina, tratar esse sistema imunológico a ponto dele deixar de reagir àquilo que ele tem alergia. Mas a gente nunca vai falar em cura, e sim controle da doença. E já a alergia emocional, o controle seria não se estressar. Hoje é muito difícil a gente falar em não se estressar, né? Até porque existe um ciclo na nossa doença, na nossa vida. Mas entender que tratar o nosso estado emocional é muito importante para a gente tratar muitas doenças crônicas, principalmente. No futuro, a gente vai ter hoje a gente já fala, né, por exemplo, doenças gastrointestinais que tem essa relação aí do cérebro, a gente chama de eixo cérebro-intestino, que tem uma relação muito importante aí do nosso estado emocional com o desenvolver do nosso organismo. E uma das coisas que a gente fala também, e que é muito comum no nosso consultório, eu quero melhorar a minha imunidade. Então, o que eu vou falar para o paciente que quer melhorar a imunidade? Ele vai comer bem, ele vai dormir bem, ele vai ter momentos de lazer, ele vai cuidar das doenças de base e ele vai se estressar menos. É difícil? É muito difícil. Muito mais fácil você tomar remédios polivitamínicos do que você cuidar desses pontos aí que são tão importantes para o controle da nossa saúde. Você falou do imunológico, então tem muita relação também de desencadear essas alergias com estar com um sistema imunológico enfraquecido. É importante. É muito importante. Uma das maiores queixas no consultório eu tô com a minha imunidade baixa. E aí a gente vai pontuar, você dorme bem? Você come bem? Você tem uma boa alimentação? Você tem momentos de lazer? Aí a gente vai investigar tudo isso. E o estresse é um ponto que a gente não consegue investigar para provar para o paciente que aquilo é um problema e a gente não consegue tratar sozinho. Não vai ser repondo vitamina que eu vou controlar essa parte. É importante agregar muitas condições para poder tratar o nosso sistema imunológico, para não deixar ele ficar doente. Para a gente não ter esse monte de doença que a gente está vendo aí, né, doutora? E para quem está sofrendo aí com uma alergia, seja ela emocional, enfim, qual que é o recado que a senhora deixa? Tem tratamento, a pessoa precisa buscar ajuda? Tem tratamento. A maioria das doenças alérgicas, a gente consegue ficar livre da doença. Em alguns casos, vai precisar de medicação. Os pacientes têm muito medo de tomar medicação. Então, se você tem um bom médico do seu lado para te acompanhar e te orientar, você consegue ter controle dos seus sintomas. E muitas vezes você vai fazer um período de tratamento e vai ficar livre de medicação também. Não precisa ser contínua. Não precisa ser contínuo. Você vai precisar fazer um acompanhamento, entender qual é a sua doença, saber aonde está o seu foco, o seu gatilho, entender seu corpo e tratar de uma forma em conjunto. Não adianta tratar só a urticária, por exemplo. Eu preciso
entender aonde estão os gatilhos e cuidar de todo o resto. Até porque tem muita gente que tem medo do medicamento quando fala em alergia por conta de sono. Hoje em dia já... Não, hoje em dia já existem medicações modernas que são seguras para a gente fazer tratamento. Isso tem que ser conversado com o médico. Se você tem medo de usar uma medicação, você tem que conversar com o seu médico. O médico tem que passar segurança para a forma que você está fazendo o seu tratamento. Existem muitos pacientes que vêm em busca de alternativas mais naturais. Existem todas as possibilidades. Isso tem que ser uma troca do médico com o paciente para ver qual é o melhor perfil de tratamento para aquele paciente, né? Então tá bom, doutora. Muito obrigada por ter estado aqui conosco, esclarecendo. Foi um prazer recebê-la. Obrigada. Este foi o Fala Doutora e esta reportagem está disponível na versão impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.